Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast UpFit. Hoje a nossa convidada super especial, que eu estava ansiosa para entrevistá-la, é nada mais, nada menos do que a Renata Guaraciaba. Com certeza, se você não conhece pessoalmente, você já ouviu falar ou segue ela em mídia social, porque ela é extremamente famosa, conhecida, tanto no mundo fitness, como no meio policial, como mãe. Então a gente vai fazer um bate-papo hoje super gostoso. Boa noite, tudo bem, Renata? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar te recebendo por aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre o que é ser policial, o que é ser mãe, o que é ser uma atleta, porque não é nada fácil, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, uma otimização de tempo, que a gente não tem tempo para nada, conseguir organizar tudo isso. Me conta mais um pouco como que você faz tudo isso. Dentro de 24 horas. É uma doideira. Imagina. Resumindo. Mas, bom, sou mãe, né, de uma menina de 4 anos, sou policial civil no estado do Rio de Janeiro, sou atleta profissional, mas como que eu faço isso tudo? Organização. Eu tento manter uma rotina. Uma rotina. Nem sempre consigo segui-la, mas o básico é o planejamento. Senão, não... Na verdade, o planejamento é tudo para a vida, Sim, né? Exatamente. Eu costumo falar, que é uma frase assim muito própria minha, que ter disciplina é mais fácil do que ser indisciplinado. Porque uma pessoa indisciplinada, ela não consegue ter organização, ela não consegue ajudar o próximo, ela não consegue ter uma rotina. Então, às vezes as pessoas acham que ter disciplina é difícil, né? Porém, ter disciplina e tentar manter uma rotina, porque como você falou, realmente manter uma rotina não é fácil. Manter uma organização não é fácil. Manter um planejamento não é fácil. Muitas vezes a gente não vai conseguir cumprir. Porém, se a gente tem uma rotina a ser seguida, é mais fácil você pelo menos chegar ali nos 90%, Sim. Nos 80%. E é mais fácil de cumprir mais coisas. Mais coisas. E acaba que a disciplina te motiva, né? Sim. Me fala sobre, por você é uma inspiração para todas nós, para mim como educadora física, como proprietária de academia, como para muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens. Me fala o que você sente em ser inspiração. Isso te pesa muito ou para você é tranquilo? Porque você sabe que você acaba sendo uma inspiração para todos, né? Sim. Então, sinceramente, eu me sinto responsável, sabe? Eu me sinto um pouco pressionada porque não é fácil. Eu acho que hoje em dia as mídias sociais, elas vendem uma falsa realidade, sabe? Uma facilidade. Verdade. Então parece que tudo é muito fácil você acabou de ter bebê e já tá sarada, é muito fácil você ser mãe, trabalhar fora, cuidar de casa, porque fulaninha consegue, porque ciclaninha consegue, e posta foto maravilhosa. Então as pessoas normais, que eu me considero uma pessoa normal, as pessoas normais olham as redes sociais e se sentem frustradas. Verdade. Então, esse sempre foi o meu medo no que eu mostro da minha vida nas minhas redes, porque, cara, não é fácil. Então, a gente eu fico com medo de vender uma falsa realidade. Não é. É muito difícil a gente acumular tantas responsabilidades e tantas funções. Então, eu me sinto um pouco pressionada nesse sentido, de não vender uma ilusão, porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente motiva, a gente também pode frustrar. Porque acaba sendo uma meta inatingível. Poxa, cara, olha, ela trabalha, ela cuida de casa, ela consegue ficar sarada. Poxa, eu não estou conseguindo fazer tudo que ela faz. Mas por quê? Porque eu não sou suficiente, eu não sou competente o suficiente. Sabe, é difícil para todas nós. Então, e o que eu sinto falta nas redes é as mulheres mostrando, mulheres, homens, enfim, a realidade. A realidade do dia a dia. E eu falo, eu não mostro 10% porque eu não tenho nem tempo de mostrar. Mas assim, é difícil pra caramba, gente. Difícil pra caramba. É difícil. Eu costumo falar que pra gente conseguir realmente ter toda uma rotina que não é fácil, é iniciar, tomar decisões, mesmo que as decisões sejam pequenininhas. Mesmo que você comece 5 minutos todos os dias, 15 minutos todos os dias, porque você vai conseguir manter uma motivação, uma constância, até a nível fisiológico, porque aí seu cérebro vai conseguir te condicionar que aquilo ali faz parte do seu dia, como escovar os dentes, como o hábito de pentear o cabelo, né? Como se vestir, se arrumar. Então, assim, é difícil, muito difícil talvez, mas quando você gera essa organização,
colocando pedacinhos por pedacinho, todos os dias da sua vida. Pega um caderninho, eu faço muito isso. Eu costumo dar essa dica do caderninho, porque eu não sou nem um pouco... eu não consigo mexer muito em telefone. Tecnológica. Então, não sou tecnológica. Então, eu ainda coloco tudo no papel. Sim. Mas o papel me ajuda muito, porque eu vejo no final do dia o que eu consegui cumprir. Sim. E o que eu deixei para trás. Porque aquele dia já acabou. Então, você não consegue fazer mais o que passou, né? Então, você tem que daqui para frente tentar fazer melhor. Então, se você faz todos os dias um pouquinho, você consegue manter uma constância, né? Então, isso que você falou de frustrar, eu que te sigo em rede social, eu que te conheço agora mais próximo aqui na academia, eu consigo ver que é toda uma realidade. Você não passa uma realidade inatingível. Você passa uma realidade de uma pessoa disciplinada, uma pessoa que consegue motivar, porque você age. A diferença é quando você passa na rede social, toda uma mentira, uma ilusão, e você não age. A gente vê aqui você treinando, a gente vê você se alimentando bem, a gente consegue ver e identificar que você passa uma realidade difícil, mas uma realidade verdadeira. Então isso é muito bacana, até te parabenizo por isso, tá? Porque é uma pessoa próxima, é uma atleta de alto nível, né? Para quem não sabe, a Renata é uma atleta pró, né? Me explica mais um pouquinho sobre isso, porque eu não entendo muito esse meio, mas uma coisa que eu mais admiro nela é que ela entra numa competição, sai de outra competição, e me fala um pouquinho também o que te motiva a continuar nesse projeto, no projeto de ser fit, no projeto de continuar subindo no palco. Agora no último na Argentina eu torci por você absurdamente, porque na minha opinião ela tinha que ganhar. Ela ficou em segundo lugar, ela ganhou, é mais do que vencedora. Sim. Estava linda, lindíssima. Todos que sobem merecem parabéns, porque ser um atleta, vivenciar isso não é nada fácil, né? Mas me conta um pouquinho mais sobre tudo isso em você. Como que você consegue atingir isso tudo? Então, no fisiculturismo, eu sou atleta de fisiculturismo, né? No fisiculturismo nós temos a liga amadora e a liga profissional. Para você se tornar profissional, você tem que, na minha época, tinha que ganhar um campeonato mundial. Nossa, então, não sabia. Então eu, com 10 anos de competindo no amador, eu me tornei profissional quando eu ganhei o Arnold Ohio. Isso foi em 2014, então daqui a pouco são 20 anos, né? Olha que 10 anos amadora, 10 anos como profissional. A liga profissional ela é diferente porque os atletas eles não são divididos nem por altura, nem por peso, nem por idade. Então eu entro com meninas com idade para serem minhas filhas, né? Eu entro com meninas de 20 anos e mais velhas também, enfim, não tem essa divisão, né? No profissional são todas competem entre si juntas, não tem divisão. Que acaba sendo até mais difícil, né? Muito. Então, para ser profissional, você realmente tem que atingir um nível... Não tem divisão de altura, então, assim, é baixinha com altona. Proporções de músculos diferentes. Totalmente diferentes, é bem mais difícil. Motivação, né? Então, eu sou filha de atletas, eu sou neta de atleta. Então, família de atletas. Pois é. Então, assim, é algo que eu já cresci nesse meio. Quando eu falo da minha facilidade em seguir essa disciplina como atleta e essa disciplina alimentar, para mim nunca foi dificuldade, eu acho que por conta da minha criação, que sempre foi nessa linha do saudável, do fitness. Então eu não tive dificuldade, é isso que eu tento passar para minha filha também. Então quando ela pode escolher os alimentos, ela sempre escolhe aquilo que é saudável. Isso é muito bom. Então é muito mais do que o que a gente fala, mas é o que a gente faz, né? O filho é o que eu falei, você mostra e você age. Então a gente vê. Então assim, para mim sempre foi fácil essa parte da rotina, da alimentação, do esporte, né, da atividade física. E depois que eu tive bebê, não era uma pretensão minha voltar aos palcos. Na verdade, ali eu tinha definitivamente me aposentado. Me conta sobre isso. Mas é quando a gente tem essa coisa do esporte no sangue, é o que faz a gente se sentir vivo, move, né? É o que nos move, exatamente. Então, assim, eu voltei a treinar, eu voltei a cuidar da minha alimentação, o corpo começou a se encaixar novamente, eu acho que eu vou, né? Eu acho que eu vou voltar a competir. Foi assim, foi de uma forma despretensiosa. E eu tô sendo muito feliz nessa minha nova fase competindo, porque... hoje eu considero o meu corpo mais bonito do que antes. Muito mais bonito, eu já te falei isso pessoalmente. Antes de ter bebê, na minha outra fase como atleta, e a cada ano
E eu tinha um preconceito, né? Achando que, poxa, 40 anos, o corpo não vai responder, o shape não vai melhorar, vai estagnar. Gente, eu já vou fazer 41 em abril. E a cada ano o meu corpo tem melhorado, tem se encaixado mais na categoria, tem ficado mais bonito. Então, é mais maduro, né? Sim. E você é uma pessoa que treina há muitos anos, então assim... mas eu achava que agora ia ser uma linha descendente, né? Mas é interessante, essa linha descendente realmente existe para uma pessoa normal, uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não se planejou, uma pessoa que não se colocou como prioridade, porque até quando você cuida do seu corpo você mora nele. Então, colocar o corpo como prioridade não é uma coisa, não é ser egoísta, é se amar. Porque quando você coloca seu corpo como prioridade, a atividade física é saúde. Sim. Então, quando você se ama, você cuida de você mesma, até para você cuidar bem dos próximos, né? Da sua filha, do seu trabalho, ser mais madura, ter um equilíbrio emocional melhor. Porque a atividade física, ela faz isso, né? Então, por essa maturidade toda, por toda essa parte... fisiológica, biológica, ótimos treinadores, ótimos médicos, porque você é acompanhada por pessoas de ponta. Sim. Isso faz uma diferença muito grande, né? Sim. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, se você quiser falar também um pouquinho mais sobre todos eles, né, que são super conhecidos aí na mídia. Eu falo que eu sou o resultado do trabalho de grandes profissionais. Né? As pessoas me veem, mas eu sou a pontinha do iceberg. Porque você é disciplinada, você faz o que eles pedem, né? Porque tem o estudo, tem a dedicação de muitos profissionais, né? Não é só chegar ali e levantar uma sériezinha, um pezinho, não. São os professores, são os nutricionistas, os médicos que estão ali empenhados com os seus conhecimentos para direcionar aquilo para o meu objetivo e eu só coloco. Muito bacana. Na semana passada mesmo você ficou uma semana treinando em São Paulo, perto deles, né? Sim. Até para que eles corrijam, talvez. Sim, né? Porque agora faltam 8 semanas para minha próxima competição. Gente, passa assim. Se pessoas normais acham que o mês está passando rápido, imagina para você numa preparação, né? Então é sempre bom assim a gente estar pessoalmente juntos para poder alinhar, ver como é que tá o shape, como é que tá a dieta, o treino e alinhando até chegar o dia. Me fala sobre essa preparação, é muito difícil? Me conta um pouco mais. O mais difícil para mim é conseguir conciliar com a minha vida, né? Conseguir porque eu falo, eu não sou uma atleta profissional. Eu sou uma pessoa normal vivendo um sonho de ser atleta, não é? Porque e um sonho deu certo, né, Renata? Super, não, eu sou muito feliz com o que eu consigo fazer, sabe? Eu olho minha vida, eu olho o que eu... Caramba, cara, não pode falar besteira aqui, né? Pode sim. Porque teve um podcast que eu falei, gente, se eu me olho no espelho, eu falo, eu sou foda. Eu não preciso que ninguém fale que eu sou. É isso porque aí. Eu sou, sabe? Essa valoração é nossa, não é do outro. Nossa, é isso aí. Parabéns. Eu não preciso da validação de ninguém, porque, cara, eu vejo o que eu faço. O que você sofre para estar onde está. Né? E, assim, o que eu consigo diante das minhas dificuldades. Porque não é o que eu faço, mas assim, são muitas. Já acorda com problema, vai dormir com problema. Então, assim, cara, eu sou foda pra cacete. Porque, assim, eu não sou uma atleta profissional. O atleta profissional, ele acorda e dorme nessa realidade. A vida dele é voltada para essa realidade. Eu não. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho minha filha, que são as minhas prioridades. Então, se sobrar o tempo, eu sou atleta. Entende? Então, se der, eu vou fazer o cardio. Se der, eu vou fazer o treino. Então, gente, ela tá dentro de tudo que se der, lá no 100%. Aplausos para ela, porque realmente é ser foda. Conseguir. Mas aí eu falo, por isso que eu falo que aquilo que eu tenho que fazer muito certinho. Sabe por quê? Porque, um exemplo... por que eu tenho que fazer a minha dieta certinha? Se chegar em cima da hora do campeonato, faltando pouco tempo, poxa, Renata, vai ter que aumentar o cardio, vai ter que fazer 2 horas. Nossa, já é uma dificuldade. Não, eu não vou ter tempo. Tem que fazer 2 cardios, tem que fazer 3, que já aconteceu, tem que fazer 3 cardios. Não vai dar. Então eu tenho que seguir o que eu tenho que fazer antes e eu tenho que fazer certinho, porque eu não vou poder aumentar esse tempo lá na frente. Não vou, porque eu não tenho esse tempo. Então, um atleta que é só um atleta profissional, ele vai fazer quantas horas? Cara, eu conheço atletas que fazem 4 horas só de cardio, mais 2 horas de treino, mais 1 hora de fisioterapia, mais... Não, eu tenho aquele meu tempo ali. E é ali que eu tenho que enchar tudo o que eu tenho que fazer. Por isso a questão, eu olho o meu shape depois no palco e falo, caramba, cara, eu consegui fazendo o que deu. Fazendo o que deu.
porque a minha realidade é outra. Você hoje é patrocinada pela Maxi. Isso, pela né? Maxi. Tem outras empresas também que te patrocinam. Fala um pouco mais sobre a Maxi, né? Porque é uma curiosidade para a gente estar aqui de fora, uma marca famosa, uma marca conhecida, que tem a Angela Borges também, né? Tem outras atletas de ponta que são patrocinadas pela Maxi. O que eles vislumbram em você? Sinal que eles te veem um atleta de ponta, né? É interessante a gente estar nesse assunto, porque quando a Maxi me procurou, foi justamente por essa pessoa diferente que eu sou, essa imagem diferente, porque eu não sou só uma atleta. Porque atleta por atletas, né, tem muitas atletas maravilhosas no país, que eles poderiam ter escolhido, certo? Mas eu passo justamente aquela imagem do possível. Ela não é só atleta, caramba, ela é mãe, caramba, ela trabalha, caramba, ela é polícia, caramba, ela faz um monte de coisa e ela ainda é atleta profissional. E um monte de coisa difícil. Então, então eu atinjo uma galera diferente, né? Eu trago para perto, outros tipos de mulheres se identificam. Porque o atleta, ele se torna algo muito inatingível. Não é? É difícil você, a dona de casa lá, olhar a Angela Borges maravilhosa e falar, caramba, eu vou ficar daquele jeito. Não, não vai. Ela sabe que não vai ficar. Como que vai ficar? Né? Vai ter esse tempo, vai ter essa... Poxa. E toda essa estrutura por trás, né? Tem toda uma estrutura, toda uma equipe técnica. Então, assim, aí quando vem a mulher que faz um monte de coisa, poxa, mas peraí, como que ela faz? Se ela faz, então eu também posso chegar lá e perto. Enfim, e a Max hoje é a maior empresa da América Latina, né? O Grupo Suplay é dono da Max, da Probiótica, agora da Dr. Peanut. Então, é uma marca que está em grande ascensão aí. Muito bacana. E parabéns, né, por eles terem te escolhido. Sim, né? E parabéns por você estar aqui pertinho da gente. Uma atleta aqui em Cabo Frio, né? Que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Isso também é muito importante falar, né? Que você está numa cidade pequena e sendo representada no mundo inteiro, né? Pela Max, ser representada como atleta, ou atleta pro. Isso é muito bacana, tá? Algum momento da sua vida, da sua carreira, você quis parar de ser ou policial ou ser atleta? Algum momento você teve essa, tipo... Que a gente passa, né? Por uns momentos que a gente não sabe se a gente quer fazer tudo, se tá dando conta de tudo. Consegue lembrar? Então, eu lembro quando eu estava no auge da minha carreira como atleta, eu tive a oportunidade de ir embora do país, né? Para viver do esporte lá fora. E eu nem cogitei essa possibilidade por conta da minha profissão. É engraçado, assim, porque... Eu sou apaixonada, tudo que eu faço eu sou muito apaixonada, então assim, é uma realização pessoal muito grande eu ser policial civil, porque foi o que eu sempre quis, né? E eu jamais largaria, sabe, ainda que fosse para viver do esporte, o sonho do esporte, enfim, então eu nem cogitei essa possibilidade, porque eu não queria, não largaria mesmo. Mas o esporte eu parei quando eu estava já naqueles planos, já estava com aqueles planos de ter filho. Aí eu, poxa, vou dar uma parada. Na verdade, eu queria, e todo ano eu tinha que protelar esse plano por conta dos campeonatos, porque eu conseguia atingir níveis mais altos nos campeonatos, então eu fui só protelando, e já estava envelhecendo, né? E aí... E foi bem quando eu me mudei aqui para Cabo Frio, que aí eu já estava com essa pretensão de ser mãe e tal. Falei, não, vamos desacelerar, vou jogar futebol, vou fazer outra coisa, vou mudar, jogar um frescobol. E aí foi quando eu engravidei, pensando que não fosse mais voltar, né? E aí, não tinha a menor pretensão de voltar mesmo. E aí, como foi esse start de novo para voltar? Então, também é uma história muito interessante, porque a maternidade, ela mexe muito com a gente, né? Muito. Assim, eu tinha uma visão antes de ter bebê sobre a maternidade e depois, viraram várias chavinhas na minha cabeça, porque é muito doido, né? É muito doido. Você se perde, você se encontra, é tudo ao mesmo tempo. Você se apaixona, você pira? Pira, né? E aí...
Eu fiquei um ano, quase um ano de licença, né, por conta das férias e tal, retroativas que eu tinha pelo Estado, então eu consegui ficar bastante tempo em casa, e a licença maternidade, a licença amamentação. Então eu fiquei focada ali para a Júlia esse tempo todo. Então, assim, sem trabalhar, sem atividade, sem nada, eu fiquei só focada para a Júlia. Sabe quando você perde um pouco seu senso de direção? Eu falo que eu perdi um pouco a minha identidade ali. Porque eu passei uma vida inteira com grandes objetivos, né? Tanto competitivos quanto, poxa, vou estudar para concurso. Que é muito difícil, né? Estudar para um concurso, passar num concurso. Depois então, eu fiquei um pouco perdida ali naquele tempo, mas eu também acho que os hormônios, eles mexem muito. O declive é muito grande, eu senti isso também. Porque, olha, mexeu com a minha tireoide, mexeu com tudo que você imagina. Aí quando eu fui no meu endócrino, eu fui por conta eu tive muita privação de sono, né? Por conta da amamentação, eu amamentava a noite inteira e comecei a ficar meio doida, né? Porque privação de sono te dá perda de memória. Então, quando eu comecei a ter esses lapsos de memória, fui no endócrino e aí fiz aquela bateria de exames. O endócrino falou, você está com estresse crônico. Então, eu não posso nem... E aí começou aquele monte de medicação. Sabe quando você olha... Juro por Deus, eu lembro desse dia que eu olhei aquele monte de caixa de remédio, assim, era remédio para colesterol, remédio para tireoide, remédio para não sei o que. Eu falei, gente, essa não sou eu. Gente, uma atleta profissional... A pessoa assim, que vive no 100% de saudável, essa não sou eu. E aí o próprio médico virou e falou assim, Renata, você não gosta de treinar? Você não gosta de competir? Cara, volta a fazer isso. Aí eu fui voltando aos poucos. Porque assim, eu me recusei a viver aquilo ali. Quando eu olhei aquele monte de remédio, eu falei, cara, essa não sou eu. São as decisões, tá vendo? Aquilo que eu falei, da responsabilidade, da irresponsabilidade. Eu não me identificava com aquilo ali. Porque você tinha responsabilidade. Você, querendo ou não, da sua história de vida, da sua genética, da sua família, você já tinha aquela identidade de decidir ser uma pessoa saudável. Sim. Então você realmente, naquele momento, você, tipo, não sou eu. E daquilo ali ia ser para o quê? Dali para pior, né? Para pior. É isso aí. E aí eu comecei a fazer atividade em casa. A Júlia pequenininha. Para quem não sabe, eu não sou aqui da cidade, então toda a minha família mora longe. Eu não tinha com quem deixar a Júlia e eu comecei a fazer atividade em casa. Aí era um elásticozinho. Viu, gente? Ela deu o jeito dela e fez atividade em casa. Então, para você que acha que é difícil vir academia, ou então fala que não tem dinheiro vir academia, a gente tem praia, a gente consegue fazer em casa, se vira. Olha, era uma atleta profissional e conseguiu se virar em casa. E o meu primeiro campeonato pós-filho, nessa minha segunda fase, foi treinando em casa. Olha que barato. Eu treinava 2 vezes por semana na academia. E o restante eu todo em casa? Eu competi treinando em casa. Em casa, olha só que barato. Surreal. Tá vendo? E no profissional. E no profissional. Então, assim, a gente se vira. Ela se virou. Então, se ela se virou, eu acredito que a gente também tem esse pouquinho de chance de se virar. Basta a gente se dedicar. Né? Fala um pouquinho como foi o lance de ser polícia, estudar para concurso, como você conseguiu organizar a sua vida. Você já era atleta ou foi tudo junto? Foi tudo junto. Então, ela conseguiu estudar, ela conseguiu ser atleta pró. Imagina, conta um pouquinho mais pra gente. Então, eu comecei a competir, eu estava na faculdade ainda, né? E aí, quando eu me formei em Direito, já querendo ser policial, eu sempre quis ser policial. Lógico que quando eu estava ali estudando para a prova, eu estava focada naquilo. Eu sou muito do foco, assim, eu fico 100% no negócio. Eu sou assim também. Então, vou ali tentando até conseguir. Quando eu comecei a estudar para essa prova, aí eu estudava 8 horas por dia. Também é interessante falar sobre isso. Eu digo muito que o esporte ele é uma metáfora para a vida, né? Quando eu vejo qualquer atleta, ainda mais no fisiculturismo, quando eu vejo o cara no palco, eu falo, cara, se você conseguiu fazer isso até aqui, você faz qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Então, eu queria... muito, né? De muita coisa, né? Sim, cara, é o autocontrole. É o autocontrole. E que é o mais pra difícil. Tudo. Sim. Ainda mais nos dias de hoje, né? Pra tudo. O domínio próprio é muito complicado. Pra tudo. É o que a maioria das pessoas não tem. Sim. Né? E aí eu estudei em casa, eu não tinha grana para pagar cursinho. Olha, mais uma dica, ela não tinha grana, estudou em casa, passou. E aí eu me tranquei dentro de casa e estudei 8 horas por dia, e eu estipulei estudar 8 horas por dia.
Eu não estava trabalhando, eu tinha saído do trabalho e só estudei 8 horas por dia e passei. Ah, foi fácil? Não, não foi fácil. Nem falei para ninguém que eu estava estudando para aquilo ali, porque as pessoas estavam fazendo cursinhos caros, cheios de livros, cheios de estrutura para e eu estudando sozinha dentro de casa. Falei, eu vou estudar aqui quietinha, né? Um concurso super disputado, mais disputado com um vestibular para medicina. Muito disputado. Então, mas eu pensava assim, eu só preciso de uma vaga. Eu só preciso de uma vaga. Você passou de primeira, Renata? Sim. Ai, gente, olha que incrível. Ela é filha de policial, para quem não sabe. Mãe policial também não, né? Não, meu pai e o avô. Isso. Passar num concurso para a polícia. Eu tô arrepiada. Meus arrepios, gente. Porque quando é algo assim emocionante, realmente me arrepia. Eu acho que assim, são histórias de vida. Eu adoro vivenciar histórias de vida assim. Porque a gente vê que as pessoas conseguem o que elas querem. Sim. Porém, elas têm que realmente ter foco, disciplina, se estimular, decidir. Decisões negativas para não fazer também, né? Porque é muito fácil, a gente está vivendo, está indo para a praia, está saindo com os amigos, mas e aí? O que você quer para a sua vida? O que você quer para o seu futuro? Né? Então a gente, assim, você foi uma pessoa que teve decisão, não tinha grana para estudar, um curso como seus amigos estavam, estudou em casa, ainda era atleta, conseguiu passar de primeira. Então, assim, aplausos, parabéns, porque realmente, assim, a gente vê que uma pessoa determinada... É muito individual. É muito individual. Eu tive amigos que fizeram, na época, quem é aqui do Rio conhece o Fórum, era o curso mais caro. Eu tenho amigos que fizeram o Fórum e não passaram. Poxa, você estava estudando em casa, sozinha, sem direção nenhuma. Eu criei uma direção para mim ali e passei. Isso é muito bom, né? Isso é muito motivador para todos nós, né? Você agora vai fazer um campeonato em maio, né? Se não me engano, março. Caramba, é agora, gente. Então faltam 8 semanas, como você falou, para preparação. Então já está naquela fase ruim ou ainda vai ficar pior? Mas eu não tenho fase ruim, né? Olha, gente, ela está tão adaptada que até para ser atleta, para ela é fácil. Olha. Não parece que é fácil, né? Mas não tem fase. Você gosta de fazer dieta, você gosta de treinar, então acaba sendo você perguntou o que é mais difícil para mim. O mais difícil para mim é, primeiro, comer. Por incrível que pareça, eu não tenho dificuldade em ficar sem comer, eu tenho dificuldade em comer. Então, para mim, a minha dificuldade é fazer as 5, 6 refeições. Isso para mim já é a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade é seguir adaptar isso tudo na minha correria de horário de trabalho, né, horário de escola, de levar filho em escola, buscar na escola, e janta e banho, e colocar para dormir. Aí quando dá, a gente... vou fazer uma mobilidade. Peraí que eu vou fazer um alongamento. Assim. Então essas são as a mobilidade tem te ajudado bastante, né? Até na evolução do glúteo da gota. Muito. Né? A gente conversou sobre isso. E as poses, eu falo muito isso para as meninas, cara. Posar, você posa, parece que tá super fácil. É difícil porque tem que ter mobilidade. Tem até que treinar mobilidade. Né? Sim, para agora estava treinando até com uma bailarina, não foi? Sim, a Bia. São Paulo, muito legal, eu vi vocês E ela me pediu para fazer mais mobilidade. Mais mobilidade ainda, para ter mais flexibilidade. Então, porque realmente não porque aí as poses encaixam mais, fica mais bonito. Homem, principalmente, os homens eles têm que treinar mobilidade. Tá vendo, dica? Porque eles têm para os homens, treinem mobilidade. Pose compulsória é muito mais difícil do que com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é do fisiculturismo, você é um atleta pró, porém você já participou de várias categorias, né? Sim. Me fala um pouco mais sobre isso, porque como a gente não entende, eu também não entendo. Fala um pouco mais, como é que é o estilo de categoria. Eu comecei em 2005 como wellness, mas na época o padrão era bem diferente, né? As wellness eram bem paniquetes, assim, né? Agora as gostosonas. Agora a exigência é uma maturidade muscular muito acentuada, né? Uma definição. É por isso que você tá com uma maturidade agora. Eu acho que você entrou nessa wellness aí agora com força, porque a sua musculatura parece. Não tem como. Você passa na academia, a gente já sabe que é uma atleta. Né? Porque tem pessoas que a gente não identifica como atleta. Né? Você passa, você tem um corpo diferente, você tem um corpo de atleta. Aí depois, eu fui biquíni em um campeonato só, né? Porque foi quando a primeira delegação do Brasil foi convidada a participar do Arnold Ohio. Bati aqui. Primeira delegação foi convidada a participar do Arnold Ohio. Eu fui convidada, mas a wellness não existia lá fora. Então eu teria que ir na biquíni.
Biquíni é uma categoria mais magrinha, né? Muito mais. Eu perdi 15 quilos. Nossa, você que já é magra, você imagina perder 15 Perdi quilos. 15 quilos. Eu sabia que não Deve daria. ter sido mais difícil, né, também pra você. Muito. Eu sabia que não daria, mas eu queria viver aquela experiência. Nossa, a primeira vez que vai um grupo do Brasil, caramba. Foi muito legal, todos juntos, foi muito Esse legal. foi fora do país? Foi em Ohio, nos Estados Unidos. E eu fiquei foi até bom, eu fiquei em sexto, não foi tão ruim assim, né? Ficou lá fora, assim, são 40 atletas no palco, é nessa quantidade. E aí eu voltei para o Brasil e decidi subir para Figure. Figure é uma categoria maior do que o wellness. Maior. É a que body também fitness, né? Deve ser difícil também, né? Uma categoria acima. Não, totalmente ao contrário da minha genética, porque é sem perna, sem bunda e com ombro e costas largas. Nossa, deve ter sofrido também. Mas era a minha única possibilidade de continuar competindo. Por quê? Porque gente, ela é persistente, hein? Vocês estão vendo, hein? Não, cara. Eu queria competir, eu gostava de competir. Só que a wellness, ela só existia até o Campeonato Brasileiro. E eu já era tetracampeã brasileira invicta. Gente, até... Que isso? E não tinha do lado de uma tetracampeã. Eu tetracampeã. tava me desestimulando. Então você tinha que se desafiar. Sim. Para continuar. Eu tava bem desestimulada de continuar, porque eu tava tendo uma pressão por conta da federação, porque eu tava ganhando uma maturidade muscular, uma coisa natural de quem continuou a treinar, né? Certeza. Você continua a treinar, você só vai evoluindo. Então, o meu físico estava evoluindo para além do padrão da época. E eu não tinha para onde ir mais. Então, ou eu mudava de categoria ou eu parava de competir. E eu queria muito continuar competindo. Então, eu fui para Figure. E ali, e foi muito legal também isso. Porque quando eu decidi mudar, ninguém me apoiou, tá? Eu ouvi muita besteira. Aí você foi aquele absurdo, né? Eu ouvi muita besteira. E o mais legal foram pessoas que me encontraram depois e falaram assim, cara, eu falei isso. Ah, isso é muito bom. Falei, eu adoro quando acontece isso. Eu falei que, como é que foi? Que assinou sua aposentadoria. Teve um amigo, um árbitro que falou isso, cara, quando você falou que ia pra Body Fitness, eu falei, assinou a aposentadoria dela. E não vai a lugar nenhum. E não vai chegar a lugar nenhum, porque eu tinha um bundão, um pernão. Como que perde aquilo tudo para... Enfim, subi para Body Fitness, ganhei o campeonato, ganhei o estadual, ganhei o brasileiro. Fui para o primeiro Arnold de Europa, fiquei em terceiro. Dali eu só fiquei entre Estados Unidos e Europa, até ganhar o Arnold de Ohio. Me profissionalizei. Minha primeira viagem como atleta profissional, o primeiro campeonato, eu fui para Kentucky e depois fui para Arizona. E em Kentucky eu fiquei nas últimas. Quando eu cheguei no Arizona, ganhei e fui classificada para o Mr. Olympia, que é o maior campeonato do mundo. Tatuei, né? Que top! E cheguei no Mr. Cadê? Deixa eu ver Olympia, essa que é tatuagem. o topo. Olha, gente, que lindo, não tinha visto. É a Fórmula 1 do fisiculturismo. Então, o que todo mundo quer estar, né? No Mr. Olympia. É a Fórmula 1. Então lá atrás, o que eu ouvi? Nossa, não vai chegar a lugar nenhum. E chegou. Adoro isso. E eu falo assim, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É isso que a gente... essa autoconfiança, né? Esse controle sobre si. Cara, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Eu fui wellness, eu fui biquíni, eu fui body, agora... vou voltar a competir, vou ser wellness e tal. Então vamos botar o shape. E agora tem essa tal da gota que não tinha, né? Que é difícil pra caramba. E você já tá ficando com a gota, tá com a gota bonita. Mas é aquilo que eu sempre falo também, não é uma coisa do dia pra noite. É construção, e você tem construído. Olha quantos anos eu tô desde que eu voltei. 2020 eu voltei a competir. 2023, agora eu vi a sua evolução, a sua... Mas a gente tem que ter prazer no processo. O problema é que as pessoas querem as coisas para ontem. E viver o processo é doloroso. E você sabe viver o processo. Visto que você está chegando até aqui. O prazer está no processo. E eu vejo muitas meninas terem prazer, né? no título. Caramba, eu tenho prazer de estar no palco, levantar o troféu. Cara, isso dura quantos minutos? Só para saber. Quantos minutos? Porque olha só, na semana que vem... na semana que vem tem outro campeonato, já vai ser outra campeã. Então, não é isso. O prazer não pode ser esse. Tem que porque ser ninguém nem vai lembrar que você levantou o troféu na semana passada, porque na semana que vem já tem outra. Já tem outra, isso é muito legal. Sabe? E até isso é uma sabedoria, né? E é uma maturidade também, né? Saber que você está ali, levantou, mas que na semana que vem pode fazer. Porque o processo é enorme. Muito bacana. E a hora que você está no palco, são 5 minutos. É rápido demais, né? Muito. É rápido demais. Mas vale a pena viver o processo. Renata, está sendo um prazer enorme conversar com você. Queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa, se eu deixei de te perguntar alguma coisa. Acabou. Porque esse bate-papo não pode acabar por aqui, porque teremos que fazer mais bate-papos, né? Só que a gente tem um tempo, né, para ser cumprido, mas eu queria que você deixasse algum recado para a galera que está em casa, ou se você quiser falar algo a mais que eu não tenha te perguntado. Agora o momento é seu.
Eu acho que o meu recado é que as pessoas vivam seus sonhos, que tentem buscá-los, sabe? Encontrem prazer, encontrem conforto no desconforto, né? Paulo Musi fala isso, meu médico. Encontrem conforto no desconforto. A vida não é fácil. Todo mundo tem uma história triste para contar. Então a gente tem que fazer por onde realizar nossos sonhos. Fala aí uma história triste, já que eu não ia te perguntar mais nada, mas já que ela falou da história triste, me conta uma história triste que você viveu dentro de todo esse processo. Você já deve ter passado por alguma história de ter deixado triste nesse todo o processo da sua vida, né? Todo dia, né? Deve ter. Todo dia o tempo inteiro, que é tanta loucura, né? Alguma coisa assim que você lembre, que assim, passou por uma dificuldade, uma correria, deixou pra cima da hora, aconteceu algo muito difícil. Não, mas sempre tem. Isso aí é todo dia. Todo dia, né? Real, mas assim... Viu, gente? Isso é vida real. É todo dia. É todo dia viver esse processo. Não, aí tem que ser uma coisa mais específica, porque, sério, assim, todo dia tem um... Tem um pepino. Todo dia tem um pepino. Isso é vida real. De ser policial, de ser mãe, né? De ser atleta. Então, todo dia é um pepino. Ai, gente, eu não lembro, assim, de algo... Ela não lembra agora, mas daqui a pouco ela vai lembrar. E a gente faz outro podcast, ela falando sobre um pepino que ela tem vivido que ela agora não lembra. Mas continua falando. Mas você quer saber o que é assim, de campeonato na hora? Pode ser de campeonato na hora, na vida real, com filho, tipo... Um dia desse você me contou que você foi e organizou a dieta, comprou toda a frutinha. Não, mas aí você sai toda hora, né? Toda hora. Isso aí é pinto. E ela estava indo para casa do pai e ela comprou todas as frutas, todas as comidas para a Júlia. Já tá doida já. Foi, imagina. Não, teve uma vez que meu biquíni arrebentou, mas acho que isso também é normal, gente. Não, conta. Gente, o biquíni arrebentar, isso né? Conta, então Europa, conta. Cara, no Olha, Europa. Tá vendo? Já lembrou. Ela lembrou de um, tá? Vamos ter vários. Isso não foi nenhum. E eu sempre ando com uma linhazinha e uma agulha, né? Aí arrebentou, eu costurei. Olha, atleta que tá indo agora, iniciando e tal, já vai com uma linha e com agulha. Não, você eu dou várias dicas para as com... meninas. Gente, sandália, é sandália que quebra, é biquíni que arrebenta. Tipo de biquíni, modelagem, vocês sabem tudo antes, né? Sim, tem um padrão. Esse teu último biquíni tava maravilhoso. Não, o próximo também eu vou lançar. Nossa, esse último biquíni, eu nunca tinha visto um biquíni tão bonito. Eu até te mandei uma mensagem, falei, que biquíni. Uma moda. Isso é muito legal. Gosto disso. Eu adoro moda, gente. Pra quem não sabe, eu falo novidade. Agora eu fiquei com isso na cabeça, gente. Ajuda aí, produção. Lembrar alguma coisa. Ajuda aí, alguma coisa que vocês que sabem, de alguma coisa da Renata. Mas fala desse dia que estourou o biquíni, como você ficou? Não, aí eu costurei, ficou louca e tal. Não, mas lógico, né? Nervosa, lógico. Aí subiu no palco tremendo. Já chegou a tropeçar? Sempre. Sempre. Então isso é muito engraçado, né, gente? Todo campeonato, esse último. Porque você não sobe no palco. Eu falei, gente, impossível. Você é a primeira atleta a cair do palco. Você é a primeira. Porque do jeito que eu não sei andar direito, assim, vou tropeçar. Não, e nesse último Mr. Olímpia, então, o chão tava muito mole. Todas as meninas tropeçaram. Olha, um campeonato de ponta, hein? Aham. E aí vocês fingem demência, né? Tropeça e fica bonita na pose. Mas nesse último eu tropecei. Mas eu sei, eu assisto o vídeo e eu sei que eu tropecei, né? As pessoas não percebem, mas sempre. Já viu alguém caindo? Já. Ai, gente, eu ia rir. Você riu. Você riu. Porque deve ser muito engraçado, né? Você tá lá assistindo, a pessoa, capota e sobe igual Só Jesus. Deve ser uma tristeza, né? Você lá se preparar direto, vai lá e cai. Gente, eu não vou lembrar de nada assim muito... Não vou lembrar. Vai ter que ser outro podcast. Não, mas vão ter vários, né? Porque não vai parar por aqui, vão ser vários. Agora, próxima pergunta. Eu deixei para você falar o que você quisesse falar, para dar dica para a galera que está em casa, principalmente para essas pessoas que acham que é impossível, que é improvável. Encontrar conforto no desconforto, é um trabalho de formiguinha, fazer um pouquinho todo dia, vai fazer bem, porque no início, em relação à atividade física, né, vai fazer bem para o seu psicológico, para o seu emocional. O físico é consequência, porque foi o que aconteceu comigo. Eu voltei à atividade física por indicação médica, não era não era por vaidade, não era para atingir um físico diferenciado, então isso foi consequência. Então, você que
que quer começar a fazer alguma atividade, vou começar em casa, cara, começa, faz um pouquinho todo dia, é um abdominalzinho, é um treino de vácuo, é um glúteozinho, você vai se empolgar, vai se sentir melhor, vai dormir melhor, vai ter mais disposição. E quando eu falo que isso é uma metáfora para a vida, porque muitas pessoas me seguem por conta da polícia, né? Por conta de estudar para concurso, enfim. É a mesma coisa, sabe? A gente tem que ter disciplina para estudar. Então, nem sempre você está motivado, nem sempre você tem estrutura, nem sempre você tem todos os livros, nem sempre você tem grana para fazer o seu cursinho, mas faz o seu, faz ali todo dia. Eu só tenho 1, 2 horas para estudar. Cara, vai. Estuda 1, 2 horas, é a hora que você tem. 1 hora, as coisas podem demorar mais para chegarem até você. Mas elas chegam. Mas elas chegam, tem que ser E o grande problema é que a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para o lado. Se eu for olhar para o lado, poxa, fulaninha tá com a gota 2 anos antes de mim. Cara, não pode. Não vai resolver. Sou eu comigo. Então, olha para frente. Uma hora minha gota chega. Alguma hora o meu shape vem. Então, cara, eu vou estudar para concurso. Vai olhar para o lado, fulaninho já passou. Não, olha para o seu. Uma hora você vai passar. Sabe? A gente tem que parar de ficar olhando para o lado. Verdade. Gente, o exemplo carrega, né? Ela não só fala, ela age. A gente vivencia isso do lado dela, a gente vê tudo que ela está falando. Então, parabéns, Renata. Eu fico muito orgulhosa de estar podendo fazer esse podcast com você. Orgulho mesmo. Fico feliz de você treinar aqui na academia Fit for All também. Tem aparelho, gente, que ela me manda, sabe? Eu tenho que contar. Ela me mandou, olha, esse aparelho aqui é muito bacana, isso aqui vai ajudar muito no shape e tal. Tem um agora que eu providenciei por causa da Renata. Então já está chegando, e eu mais ainda, porque esse aparelho eu não conhecia, então a gente vai conhecer. Então, assim, acaba que uma agrega valor na vida da outra. Isso é muito bom também, né? Nós que somos mulheres, eu que também tenho uma vida super agitada, uma correria, mãe também, empresária. Não trabalho mais em sala de aula de forma direta, mas a minha vida é uma loucura. Parar esse tempinho para estar no podcast também é difícil. Então, assim, é mais uma oportunidade que eu estou tendo de estar conversando com vocês, estar conversando com pessoas que também vivenciam novas histórias e tal, poder passar isso para as pessoas que estão em casa. Essa troca de essa troca é muito boa. Porque a gente acha que a dificuldade é só nossa, né? Muito bacana. Uma pergunta que eu esqueci de te fazer é sobre estética. Você faz algum tratamento estético também para te ajudar nesse resultado todo? É interessante essa pergunta porque eu era muito preconceituosa nesse sentido, tá? Eu achava que essas coisas não funcionavam, que era muita enganação, mas quando eu passei a fazer, faz muita diferença. É uma cerejinha do bolo, né? Porque tudo coopera, né, gente? Tudo ajuda, tudo é um conjunto. Tudo. É o cardio, é a dieta, é o treino, é a estética, ajuda sim. Então, assim, quando dá, porque nem sempre a gente tem tempo, né, nessa correria, mas tem alguns tratamentos que eu acho que ajudam muito. Eu vou até elogiar que a gente vê muitas atletas lindas de corpo e estão com o rosto assim derretidos, não estão bonitas. Isso é até ruim, né? Porque às vezes as atletas de ponta não estão tão bonitas como você. Então, assim, cuidar da aparência, cuidar do rosto, eu acho que é todo um olhar holístico mesmo. É ver um todo, não só um corpo bonito, né? Mas uma pessoa que passa, porque eu falo que o fisiculturismo realmente a gente almeja ficar com o corpo daquela pessoa que está ali no palco, que é aquele corpo ali, é o bonito. Não que só exista esse tipo de corpo bonito, né? A gente tem o formato redondo, o formato pera, o formato... vários tipos de corpos são bonitos, as pessoas gostam de formatos de corpo diferentes. Não é só um perfil atlético que é bonito. Tem outros corpos bonitos também. Mas quando você está no palco, você acaba sendo referência pra gente que está de casa. Então, assim, esse padrão wellness, esse padrão que você sobe no palco e tal, é um padrão que, a mim, estético, bacana. É um padrão que nos inspira. Sim. Então, você é a inspiração de muita gente, porque é um corpo bonito, né? Foge daquela realidade grotesca que as pessoas acham que é só uso de anabolizante, que é só uso de recurso. Porque isso não é nada se você não tiver uma dieta, se você não tiver um bom acompanhamento médico, se você não tiver um bom professor, se você não tiver um bom treino. Então, esquece essa parte de esteroide, esquece essa parte de anabolizante, que muitas pessoas têm esse preconceito, né? Também com bomba é fácil. Também... Não é não. Não, e tem muita gente que usa e não consegue resultado. Não consegue, ainda fica pior, né?
Fica muito E pior. para consertar é difícil. É difícil, então isso a gente vai deixar para o próximo podcast, porque isso aí é uma dúvida que as pessoas ficam sempre achando que é mais fácil fazendo uso do recurso. E não é. Se fizer uso do recurso errado, na hora errada, com as pessoas erradas, com o médico errado, com o treinador errado, vai dar ruim. Então não segue o caminho do amiguinho, do que alguém indicou, né? Nem o da própria Renata. Eu convivo com a Renata. Renata, o que você faz uso de quê? Como que é a sua alimentação? Porque cada um é um. A individualidade biológica ela precisa ser preservada, né? É a primeira coisa primeira coisa que a gente precisa entender é que somos únicos. Somos únicos. Não tem alimento vilão, não é o carboidrato que é vilão, não é a proteína que é vilã, não é. São realmente indivíduos e cada indivíduo precisa ser respeitado de forma única, né? Foi um prazer muito grande estar com você por aqui, tá? Até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí com a gente assistindo. O nosso canal do YouTube é UpFit Podcast. Então segue a gente lá, tá bom? Um beijo grande. Obrigada. Até a próxima. Essa canequinha é sua. Obrigada. Hoje o cafezinho teve recadinho aqui para Renata, porque ela ama café, eu também amo café. Muito obrigada, galera que está aqui atrás dos bastidores. A gente precisa muito de vocês. Muito obrigada, gratidão a Tainá, a Fernanda, que hoje deu esse suporte muito bacana aqui pra gente. Até a próxima. Vai ao ar na terça-feira, me ajudem aí, bastidores, terça-feira, sei que é às 19 horas da noite. Dia 7 às 19 horas, estaremos esperando vocês. Até lá. Um beijo.